3. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos aços que eu considero, e óbvio, aí não é só minha opinião, é baseada em opinião de quem entende de aço, de metalurgista, de cuteleiro e tal. Não a maioria dos cuteleiros, mas de quem entende da coisa, que este aço, o Sandvik 12C27, é um dos mais, se não o mais equilibrado aço para cutelaria de corte. Ou seja, parece uma redundância, mas não é. Nós estamos falando de um aço que é muito bom em pegar um fio bem agudo e reter esse fio bem agudo. Como eu já falei em outros vídeos, o Sandvik 12C27, assim como o 13C26 ou 14C28N, é uma mesma família, vamos dizer, de aços irmãos, de tão parecido que são em tudo, tanto em composição quanto em propriedades. E é uma família antiga, a família AEB foi desenvolvida lá quase na década de 30, 1929 e tal, e apesar do aço atual, o AEBL, ser equivalente exatamente igual ao 13C26 da Sandvik, essa família originalmente, quando foi desenvolvida, era uma categoria de aço que ia de 0,6 até 1 ou 1,05 de carbono. Então era a família AEBL e foi desenvolvida para lâmina de corte, principalmente para uso em lâmina de barbear. Mas foi ali por volta de 1960, 64 que a Sandvik desenvolveu o 12C27, porque ela queria um aço com boas propriedades de inoxibilidade, alta resistência à fratura, grão muito fino e que pegasse um fio bem agudo e mantivesse esse fio. Então desenvolveu o 12C27. Pouco tempo depois, queria uma dureza um pouco maior, veio o 13C26 e mais recentemente, a partir de 2000, 2005, quase por aí, a pedido da Kershaw, que estava trabalhando com o 13C26, a Sandvik desenvolveu um aço com maior capacidade de dureza e uma resistência à oxidação melhor do que o 13C26. Então ela desenvolveu, em parceria com a Kershaw e para Kershaw, o 14C28N. Eu estou citando isso, gente, porque esses três aços basicamente são a mesma coisa. Tem diferença? É lógico que tem diferença, mas a diferença principal fica basicamente na capacidade de endurecimento, ou seja, qual a dureza máxima de trabalho que cada um desses aços em estado ótimo vai trabalhar, e na tolerância à corrosão. A resistência à fratura é basicamente a mesma em todos eles, variando pouca coisa, tá? Então, o 12C27 foi projetado para trabalhar numa dureza ideal entre 59 e 60. O 13C26 entre 61 e 62. E o 14C28N 63, e se tudo for feito bem otimizado, de forma bem otimizada, 64 RC. Cabral, quando é que a gente vê esses aços trabalhando nessa dureza ótima de cada um deles? Praticamente nunca, tá? A não ser em cutelaria artesanal com
cuteleiros que são fera no tratamento térmico desse aço, dessa família de aço, né? Por exemplo, Devin Thomas, que é o pai do Larry Thomas, ele produz há décadas facas em 13C26 com dureza na casa de 62 RC. E o próprio Larry fala que isso não é muito fácil, tá? Então, gente, por que eu quero falar desse aço? Porque dentre os aços que a gente acha para cutelaria, e aqui nós vamos nos focar mais em lâminas com propriedade para cortar. O que eu quero dizer com isso? Lâmina para trabalhar com alimentos, né? Porque na maioria das vezes essas lâminas tem que cortar bem para você não cansar a mão e não perder tempo, né, no trabalho. Então vamos focar basicamente nisso. Nós estamos falando lâmina para alimento. Pode ser lâmina para cozinha, lâmina para indústria de alimento, lâmina para você preparar um animal, tá? Esse é o aço praticamente ideal, ou essa família. Mas como nós estamos falando do 12C26, é o mais comum, tá? Hoje em dia está um hype danado no 14C28N, mas, gente, deixa eu fazer um alerta para vocês. Você tem uma lâmina em 14C28N com 56, 58 HRC de dureza, não te acrescenta absolutamente nada em relação ao 12C26 na mesma dureza, na mesma faixa de dureza. O que acontece na maioria dos casos é que às vezes uma mesma companhia tem um estilo de lâmina em 12C27 que custa, chutando, tá? Só a nível de exemplo, que custa, vamos dizer, $30. Ela tem um estilo de lâmina parecida em 14C28N que custa $55, $60, na mesma faixa de dureza. Ou seja, você não tem vantagem nenhuma, literalmente zero. Ah, Cabral, o 14C28N não é um pouquinho mais resistente à corrosão? Na prática não vai fazer diferença para você, você não vai ver essa diferença de resistência à corrosão no uso prático entre o 14C28N e o 12C27 nessa mesma faixa de dureza. Então é isso, não estou falando que o 14C28N é ruim, não é, pelo contrário, é um aço muito bom, porém ele foi desenvolvido para trabalhar acima de 61 RC. Lâmina comercial, quantas vezes vocês já viram de verdade uma lâmina em 14C28N acima de 60 RC? Quase nunca, gente, quase nunca. Eu tenho duas que é dos primórdios da Kershaw usando esse aço. As duas têm 61, são um espetáculo, literalmente uma maravilha. Por que eu gosto tanto do 13C26? Porque eu tenho duas lâminas, pelo menos, tá, que trabalham com 60 RC. Então, bem próximo da dureza ideal dele. E, por exemplo, aqui eu estou dando 3 exemplos de lâminas de marcas diferentes que trabalham com o 12C27 e que fazem um serviço bom, muito bom, tá? Então nós temos uma Amora, essa aqui era uma Amora 2010, né? Só que eu a transformei em full flat. Vocês imaginem o que essa lâmina corta, gente. Vocês imaginem o que ela corta. Geometria absurdamente fina, principalmente porque ela já é um taper down aqui bem acentuado na ponta. Ela é uma geometria progressiva, afinando. E depois que eu transformei tudo em full flat, isso aqui, gente, virou uma máquina de cortar. Ah, por que ela está com esse acabamento lixado fosco? Porque é um aço que resiste bem à oxidação, eu não vi necessidade de polir, ela trabalha bem assim, tá? Aqui um outro exemplo de uma companhia que faz um bom tratamento, um tratamento térmico muito bom, do 12C27, Abaco, tá?
Essa aqui também é uma Baco modificada. Eu fiz um Saber nela, porque ela é um Scandi, né, originalmente. Então, o Scandi dela, gente, só para os amigos terem uma ideia, ele vem até aqui, ó. Tem até aqui o original dele, que a minha lixadeira não pega, tá? Eu subi esse flat dele, transformando num Saber até aqui, e depois convexei tudo. Então eu tenho uma lâmina que tem muito da resistência original dela, que era Scandi, agora com uma habilidade de corte aceitável, tá? Porque a habilidade de corte do Scandi é muito ruim, mesmo numa lâmina fina como essa Baco, tá? Mas aqui, e eu tenho uma outra Baco que é full flat, corta, é óbvio, muito melhor do que essa, mas não tem a mesma resistência. Por quê? Porque a espessura é bem menor. Mas essa aqui agora tem uma ótima resistência, não é igual ao original, e corta bem. Não, nem de longe é igual a essa, não chega nem perto, mas corta bem, é aceitável para trabalhar. E aqui um Sanremo, que também eu modifiquei, tá? Ele era um high flat, eu acho. Eu transformei em full flat e depois dei uma ligeira convexada. Então essa lâmina aqui, gente, corta que é uma maravilha, tá? E isso pode ser dito da maioria das lâminas em 12C27, porque dificilmente, a exceção das Scandi, né? Dificilmente você vai ver um 12C27 com uma geometria horrorosa, né? Apesar de que tem umas lâminas em 12C27 que são, na verdade, quase que um cutelo de mão. Mas a pessoa gosta, né? Tem mercado, aí o fabricante faz. Então, o que eu quero dizer, gente, é que essas três marcas, Sanremo, Mora e Baco, fazem um trabalho muito bom nesse aço e costumam ser lâminas baratas. Baratas, claro, sempre comparando com o restante disponível no mercado de lâmina de qualidade. Então, eu diria que não tem muita dúvida. Por exemplo, eu vejo um monte de fanboy, o Victorinox. Gente, Victorinox é uma boa lâmina, eu já cheguei a ter uns 12, dei alguns de presente, gastei outros tantos. É uma boa lâmina, sim, tem uma geometria fora de série nas lâminas principais e naquelas lâminas menores, com exceção daquele Hunter, que tem uma geometria nada a ver, né? Mas em 440C. Mas a Victorinox é uma boa lâmina, mas nem de longe essa joia que esse pessoal prega. E o que me deixa mais abismado, a maioria das pessoas tem medo ou cuidado excessivo em usar o Victorinox para não arranhar. Para que tem uma lâmina então que corta bem? E a do Victorinox corta bem, tá? Por causa da geometria. O aço já não é uma escolha feliz. Como eu já cansei de falar, o X50 ou 55 cromo MOV 15 é um bom aço, pega fio agudo, mas ele adora o tal do microdente, gente. Por quê? Porque é uma característica do aço. O DIN, que é o mesmo aço, tá? O DIN 104110, 104116, ele forma carbonetos muito grandes e costuma formar clusters. A média dos carbonetos é muito pequena, mas ele, na fundição, ele tem carbonetos grandes e forma clusters, ou seja, agregação desses carbonetos. Esse é um dos motivos dele ser muito suscetível à fratura, talvez 5 vezes mais suscetível à fratura do que o 12C27, por exemplo, tá? Isso eu estou falando o DIN em dureza, o DIN 4110 ou 4116, em dureza aí na casa de 56, que é a Victorinox, tá? E o 12C27 em 58, 59 RC. O 12C27 chega a ser 5 vezes mais resistente à fratura. E não é um aço propenso a dar microdente, exatamente por essa resistência à fratura. É por isso que eu falei que ele pega e gosta de um fio bem agudo e mantém.
Ou seja, você não perde esse fio por microdente. Ah, mas é um aço que desgasta. Sim, gente, se você pegar um teste Catra, por exemplo, que é um teste de corte estático, numa mídia com sílica, cartões, né, silicados, para testar a abrasão, o 12C27 talvez tenha a metade da resistência à abrasão que o 440C em 58RC. Porém, isso em teste estático. Vai usar manualmente e ver se o 440C tem o dobro da retenção de fio do 12C27 em mesma dureza, por exemplo. Não tem. Por quê? Porque o principal fator de perda de fio nesse caso é o rolamento. Ambos vão rolar da mesma forma. Com detalhe, 440C vai formar muito mais microdente que o 12C27 não forma. E como o 12C27 aceita uma geometria mais aguda do que o 440C, mesmo por desgaste, ele vai se manter afiado por mais tempo. Por quê? Você desgastar um fio agudo até que ele tenha uma espessura tal que comece a ser problemático para o corte, vai demorar muito mais tempo do que um fio mais obtuso, no caso do 440C. Qualquer desgastezinho que ele sofra já aumentou muito a área de superfície numa seção transversal, que dificulta mais o corte. Ou seja, você tem que fazer mais força, desgasta mais, rola mais. Então, na prática, o 12C27, no uso manual do que você tem que cortar no dia a dia, principalmente alimento, ele vai manter mais o fio do que um 440C em mesma geometria geral, que vai mudar a geometria de fio, que esse aqui aceita uma bem mais agressiva. Então, gente, não é assim. Vocês sabem que eu não sou fanboy de marca. Eu já cansei de falar, eu tenho um Endura 4 em VG10 da Spyderco, que é uma porcaria. Dei azar? Posso ter dado azar, sim. Peguei um que tem um tratamento térmico horroroso, mas a retenção de fio dele é inferior a um Ganso qualquer meu. Qualquer não, vou ser mais honesto. É inferior a um Ganso segunda ou terceira geração. Tá? A primeira geração é igual. Tá? Agora, a segunda e terceira geração, o Ganso ganha disparado. Então, quer dizer, eu não sou fanboy de marca. Eu gosto da Victorinox, eu gosto da Sanremo, eu gosto da Mora, eu gosto da Baco, eu gosto da Buck, eu gosto... sei lá, gente. Benchmade eu não tenho nenhum, só tenho o Ben China Made, que aliás é em 8 cromo e corta, que é uma maravilha. Então, percam o preconceito com esse aço 12C27. Tá certo. Na maioria dos casos da cutelaria comercial, nós vamos achar essas lâminas com uma dureza aí entre 56 e 58. É a dureza ideal para ele? Não é. Mas se você achar uma lâmina como essa ou como essa que é em 58 RC, essa aqui é 57, você está próximo daquilo que ele pode atingir. Então o desempenho fica bom, gente. Não é o desempenho ideal. Ele mostra, por exemplo, qualquer uma dessas lâminas teria um desempenho de corte, porque rolaria menos o fio com 60 RC. Eu adoraria ter qualquer uma delas com 60 RC. Mas não é a realidade que a gente vê no mercado. Tá? A realidade que a gente vê no mercado é que essas lâminas vão trabalhar entre 55 e 58. Se você conseguir uma com 58, você está feito. Se você tiver uma com 55, você está melhor servido do que se fosse o DIN 4116, o aço da Victorinox. Aliás, você está muito melhor servido, porque nessa dureza de 56, por exemplo, o 12C27, ele chega a ser, vamos dizer, 6 ou 7 vezes mais resistente à fratura. É menos resistente à oxidação, tá? O DIN 4116 ou 4110 é mais resistente à oxidação, tem mais cromo.
dissolvido na matriz. Mas esse aqui, na prática, gente, se você trabalhar com uma lâmina polida ou mais polida, como é o caso dessa aqui, tá? Você pode até ver eventualmente uma mancha nele. Passou uma buchinha Scotch-Brite, a mancha saiu, tá? Não vai para frente se você tiver o mínimo de cuidado. Então, é essa a recomendação que eu queria dar para os amigos. Não tenham preconceito com esse aço. Olhem apenas a companhia. A companhia faz um bom tratamento térmico desse aço. Se fizer, mesmo que você pegue um com 55 RC, você vai ter um bom desempenho, gente. Lógico, o desempenho melhor vai se dar com 58. Mas com 55 você vai ter um desempenho muito superior ao DIN 4116, da Tramontina, da Mundial, de uma série de marcas por aí, do que a própria Victorinox, gente. Vocês imaginem um Sanremo com uma geometria boa para corte, que é difícil, tá? É difícil. Eu não conheço nenhum Sanremo meu que tenha uma geometria igual da Victorinox, por exemplo. Tá? Não conheço. Pode ser que um multitool da Sanremo, eu não tenho nenhum, nunca tive em mãos, tem uma geometria aproximada. Mas a geometria da lâmina da Victorinox é muito boa. Agora, se você retrabalhar pelo menos o fio, fizer um bom desbaste ali, você vai ter um desempenho muito superior ao Victorinox. Muito superior. Tá? Então, acho que era basicamente isso que eu queria falar com os amigos, porque todo mundo especialista, entre aspas, normalmente se refere a esse aço como um aço comum, um aço de entrada, um aço porqueirinha, e é talvez o melhor ou o mais equilibrado aço em termos de resistência à oxidação, resistência à fratura, resistência à abrasão, porque, como eu falei, ele tem baixa resistência à abrasão, porque o 12C27 tem em torno aí de 5% só de volume de carbonetos, tá? Carbonetos de cromo da matriz do aço. O 13C26 tem 6%. O 14C28N tem 5,5%, tá? Então, quer dizer, é um aço de relativamente baixo volume de carboneto, mas então ele tem alguma resistênciazinha à abrasão. Não é um 440C que tem uns 12%, por exemplo. Porém, ele é mais resistente à oxidação quando em mesmo acabamento que o 440C, tá? Então, é um aço relativamente barato em cutelaria, que tem algumas marcas, eu citei 3, tem outras, tá? Eu acredito que o Ruick, por exemplo, seja muito bom, mas o Ruick é mais caro que o Sanremo, e o desempenho é o mesmo. Ah, mas tem o Ruick em 14C28N, e daí? Se a dureza dele não vai passar de 58 RC, vai ser exatamente o mesmo desempenho do 12C27 em 58 RC. Você só está pagando mais pelo aço. Ah, mas eu quero ter esse aço. Ótimo, sem problema. Sem problema. Só não espere que ele vai ter um desempenho superior ao 12C27 em mesma dureza e em geometria semelhante, porque geometria faz muita diferença no desempenho do aço e na retenção do fio. Porque quanto mais força você tem que exercer para cortar alguma coisa, mais esse fio se desgasta, mais esse fio rola, tá? Então, gente, quando forem fazer suas compras, lembrem-se disso que eu estou falando, tá? Não estou fazendo promoção da marca, eu só estou citando 3 marcas que eu tenho que fazem um trabalho mais do que decente nesse aço. Vou fazer silêncio. Com essa lâmina aqui você quase nem sente resistência.
Então, gente, é um aço que responde muito bem a chaira lisa, retornando o fio. Tá? 2 passadinhas de leve, sem pressão, durante o uso. Você trabalha com ele assim o dia inteiro, se for o caso. Só com 2 passadinhas alternadas numa chaira de aço liso. Cabral, e se eu usar a chaira cerâmica? Oh, gente, chaira cerâmica é excelente, porém, ela tem um porém muito grande. Você tem que ser muito preciso no ângulo, porque senão toda vez que você realmente desgastar um pouquinho de aço do ápice, se você não for absolutamente perfeito no ângulo, e ninguém é, você consegue chegar próximo, você não vai estar realinhando a borda extrema do fio e nem desgastando a borda extrema, porque se você ficar meio grau aquém do ângulo que está na lâmina, ela não trabalha a borda extrema. Aí se eu passar 1 grau, fica uma maravilha, porém, toda vez que você passa 1 grau, você está aumentando o ângulo do fio. Então, num caso absurdo, extremo, vamos dizer que você use 10 vezes a chaira durante o trabalho que você está executando. Se nas 10 vezes você acertar o ápice exato do fio e aumentar um pouco o ângulo, vamos dizer que você aumente meio grau em cada vez. Ao final da 10ª vez, você está com um ângulo 5 graus acima do seu ângulo original. Tá? Então, é o que eu falo, chaira cerâmica é uma maravilha, gente, mas tem essas 2 desvantagens graves. Ela quebra com facilidade se você bobear, se bater em alguma coisa, se deixar cair, e você tem que acertar o ângulo, porque senão você vai estar sempre aumentando o ângulo que está na sua lâmina. Já a chaira lisa, como ela só vai retornar um fio desalinhado, eu vou citar aqui o Todd, do Science of Char, que fala que não, que a chaira lisa promove o desgaste adesivo do aço, então reafia. Gente, eu volto a insistir, com 2 passadas de leve, alternadas numa chaira, é visível quanto a lâmina volta a cortar bem, tá? É visível quando você está no uso. Se você falar que isso é resultado de desgaste adesivo, então joga tudo quanto é pedra que você tem fora e usa só lâmina, uma chaira de aço lisa, porque ela é muito mais eficiente que qualquer pedra. Porque o próprio Todd tem um estudo mostrando o quanto desgasta em cada pedra. Ele faz lá um estudo, vocês acham no site Science of Char, mostrando a alta eficiência, por exemplo, de uma King 1000. Mas você precisa ver quantas passadas são necessárias para tirar 1 micron de aço do fio. Agora, se 2 passadinhas alternadas de uma chaira para realinhar o fio provoca desgaste adesivo, que reafia isso, torna o fio mais agudo, joga todo o resto que você tem de pedra fora, porque ela vai ser mais eficiente que qualquer pedra. Não tem lógica isso, tá? Basta você ter bom senso, tá? Não tem lógica. Mas tudo bem, vamos lá. Meu ponto aqui não é esse, eu não quero fugir muito desse assunto. O que eu quero dizer é que esse aço é um dos mais equilibrados para você ter uma lâmina na cozinha, uma lâmina que vai processar alimento, uma lâmina que vai corear um animal. Ah, Cabral, mas o couro é bem abrasivo, não é? É, mas se você corear fazendo boa parte dos cortes, cortando a parte interna do couro, em vez de começar a corear cortando pela parte externa, que tem um monte de sujidade e tal, detrito, que vai detonar o fio, esse fio, você... Olha, eu já esfolei, por exemplo, um carneiro sem o menor problema, sem perder fio. Tá? Ah, um carneiro é coisa pequena? É, mas em vista do que o povo fala, tá? Então, quer dizer, se eu só tivesse uma única lâmina, só pudesse ter uma única lâmina, com uma geometria otimizada para cortar, seria um dos 3 aços da família, tá? 12C27, 13C26 ou 14C28N. Qual deles, Cabral? Aquele que mais se aproximar da dureza ótima de trabalho daquele aço. Se eu tiver um 13C26 com 60,
e um 12C27 com 58, eu vou preferir o 13C26. Agora, se eu tiver um 14C28N com 61, eu vou preferir ele. Por quê? Porque com maior dureza eu tenho menor rolamento, tá? Ou menor facilidade para rolar. São aços que aceitam o mesmo fio agudo e que retém esse fio de forma mais ou menos igual. Então é intercambiável. O que vai mudar é a dureza de trabalho. Como comercialmente nós vamos ver esses três aços nessa faixa de dureza de 55 a 58, gente, aí é uma questão de lógica, tá? Nessa faixa de dureza, ela está mais próxima da dureza ideal de quem? 12C27. Então eu optaria, tendo a opção dos três aços, mas nessa faixa de dureza, eu optaria sempre pelo 12C27, tá? Pode ter uma exceção? Pode. Se eu morar à beira-mar, um ambiente muito corrosivo, eu tiver a opção em 14C28N, eu vou preferir o 14C28N porque ele vai ser um pouco mais resistente à oxidação. Só por isso. Só por isso, tá? Então, é um aço que os amigos podem perder o preconceito, tá? Na minha opinião, para uso em lâmina, que vai cortar e cortar bem, é talvez o melhor aço, essa família, tá? Mas como nós estamos falando do 12C27, pode ser considerado ele nessa faixa de dureza. Sendo que o ideal, eu já falei, é 59 e 60. Mas o que mais chegar próximo disso, 58, tá valendo, tá? E o principal, gente, é um aço que na maioria das vezes é encontrado numa lâmina de várias marcas numa boa faixa de preço. Ou seja, o que ele te entrega de qualidade metalúrgica para um aço que vai cortar em vista do que você está pagando é muito superior à maioria das lâminas que você vê por aí, tá? Então, eu acho que era isso por esse vídeo, sempre ressaltando, escolha uma companhia que faça um bom tratamento térmico desse aço. Ah, Sanremo faz bem? Faz, porém, como eu tenho um limão, vamos dizer assim, da Spyderco, eu devo ter